depois... também, e aí, depois vamos fazer o sorteio do livro. Como é que nós vamos fazer? Você já bolou, a Ângela já bolou, tá? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu estive ano passado, não sei quem estava, né? É sempre bom conversar com colegas, né? Eu fui professora de educação infantil também lá no início da minha carreira por muitos anos. Fui dona de escola de educação infantil. Atualmente estou fora, né? Só na universidade. Mas eu oriento trabalhos de mestrado e doutorado sempre com foco na educação infantil. Porque eu sou psicanalista, né? Tenho formação em psicologia e psicanálise. A minha formação, desde lá dos anos 80, quando eu fiz a faculdade de psicologia, foi me mostrando o quanto a primeira infância é importante para o desenvolvimento como um todo, para o resto da vida. Então, tudo que acontece lá na primeira infância é reflexo para o resto da nossa vida. Então, nós somos vocês, né, que estão de frente, na linha de frente com as crianças, são o carro-chefe da educação básica, né? Eu acho que o professor de educação infantil, ele deveria ser o mais valorizado de todos, até mais do que o do ensino superior. Porque não é fácil trabalhar com criança, né? Elas exigem muito da gente e nós temos que ter um olhar totalmente diferenciado, porque nós estamos promovendo o desenvolvimento afetivo, emocional, social, enfim, e a aprendizagem da criança desde pequena, tá bom? E aí hoje foi pedido para eu falar sobre autonomia em crianças e adolescentes, porque aqui tem um pessoal do CCA, né? Eu conheço um pouco do CCA, eu trabalho em clínica também, atendo crianças e adolescentes, né, em consultório, né, no meu consultório, e tenho adolescentes que frequentam o CCA também, tá? Então, o que vem a ser autonomia para bebês? Autonomia para criança tão pequena, né? Então, pode passar. Então, eu trouxe primeiro, vocês vão falar, o que tem a ver essa concepção de criança que a gente já conhece, né? Que estão nas diretrizes, que está nas diretrizes, que é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade produzindo cultura. Bom, essa é a concepção que está nas diretrizes e na maioria dos documentos federais e municipais. Só que vamos ser bem franco, né? A gente não olha a criança dessa forma muitas vezes, né? A gente não a ouve, muitas vezes não escuta, né? A gente não dá voz para ela. Eu costumo dizer que a criança, ela tem a voz, né? Ela tem voz, a gente é que não dá a voz para ela. Então, como é que a gente vai falar de autonomia, como a Amanda bem trouxe aqui, né? Todas essas experiências que ela fala, ela está promovendo a autonomia da criança também. Como é que a gente vai falar de autonomia da criança se a gente não olha essa criança como esse ser que constrói, que fantasia, que faz? Então, o exemplo que a Amanda deu do rolo de papel, olha que legal, né? A criança inventou o que ela queria fazer naquele momento e para ela aquilo tinha um significado, tá bom? Vamos lá. Aí, buscando no Aurélio, né, o conceito de autonomia, o dicionário Aurélio, né? Faculdade de se governar por si mesmo. Como é que um bebê se governa por si mesmo? Eu vou chegar lá, né? Direito ou faculdade de se reger por leis próprias. Um bebê consegue fazer isso? Liberdade ou independência moral e intelectual. Esse é o conceito de autonomia do Aurélio.
Só que nós estamos falando de uma autonomia que ela é colocada para a criança desde que ela nasce. Bom, antes, né, quando a criança está no ventre materno, ela tem autonomia para se mexer como ela quer, para se movimentar, né? Enquanto ela ainda é muito pequenininha, ela consegue fazer isso. Depois, quando ela já está apertadinha dentro do útero, já nem dá tanto. Mas ela já tem essa autonomia lá no ventre materno, né? Esse movimento já ocorre antes dela nascer. Pode passar. Então, quando eu falo de autonomia de bebês e de crianças pequenas, né, vocês trabalham em seio. Então, são crianças até 3 anos. Nós estamos falando de oferecer para essa criança condições de que ela possa fazer algo por si só. Então, um bebê que ainda não senta, aquele bebê pequenininho de 4, 5 meses que a gente já recebe na creche, de 6 meses, ele ainda está deitado, eu vou dar autonomia para ele, colocando objetos em volta para que ele possa pegar. Porque assim ele vai conseguir rolar, ele vai conseguir se movimentar de alguma forma para alcançar aquilo que ele quer. Então, dar autonomia para bebê é fazer sim ele se agir por conta própria dentro das possibilidades dele, daquilo que ele consegue fazer. E aí eu trago um pouco a Amy Pickler, né, que ela sempre fala que a gente não tem que forçar o bebê a fazer nada, né? Ele tem o tempo dele. Claro que as crianças atípicas é diferente, né? Neurodivergentes são diferentes. Mas as crianças ditas normais, elas têm a capacidade delas, né, de fazer. As outras também têm, mas às vezes elas têm que ser mais estimuladas. É nesse sentido que eu estou falando. Então, a criança vai buscar fazer aquilo que ela quer. Na hora da alimentação, né, eu tenho 2 filhos, já 3 netas já, e coisa que eu não deixava, vou ser bem franca para vocês, meus filhos iam pôr a mão na comida, não, vou dar com a colher, eu, psicóloga, até que eu falei, mete a mão na comida, porque é isso que tem que fazer, né? E hoje em dia eu vejo, as minhas noras, as crianças vão lá, pegam a comida, agora elas estão grandes, mas quando eram bebês, e pegava, experimentava, sentia a materialidade. É isso que a gente tem que fazer, isso é autonomia, né? A criança está brincando no espaço externo, na sala referência, ela tem autonomia dela desde que o ambiente seja bem organizado, intencionalmente por nós, para que ela possa pegar o material que ela quiser, né? Não porque tudo isso tem que estar na altura dela, né? Mas eu vou falar mais disso daqui a pouco. Por que eu trouxe o Piaget aqui? O Piaget, ele tem um livro só escrito sobre o desenvolvimento moral da criança, que ele falou pouco sobre a questão da moral. Mas ele diz, do mesmo jeito que ele coloca o desenvolvimento cognitivo, divide, né, o desenvolvimento cognitivo por estágios, ele também divide o desenvolvimento da moral por estágios. O primeiro estágio é a anomia, ou seja, a criança se encontra fora do mundo da moral, que corresponde ao período sensório-motor de 0 a 2 anos. Aí vocês vão me perguntar, mas se ela está fora do mundo da moral, ou seja, ela não entende regras sociais, como é que eu vou dar autonomia para essa criança? Mas uma coisa é ainda entender as regras sociais, a outra é deixar ela agir de acordo com aquilo que ela consegue fazer. É claro que se ela for enfiar o dedo na tomada, a gente vai dizer não, porque ela vai levar um choque. E por isso que a gente tem todos esses cuidados com a criança no começo da vida, né? Para ela não correr nenhum risco, tá bom? Mas ela muitas vezes, por que a gente coloca lá o protetor de tomada ou qualquer outra coisa?
Porque como ela está fora do mundo da moral, ela ainda não entende o que é certo e o que é errado. Por isso que eu falo que é mais fácil, mais difícil trabalhar com bebês do que no ensino superior, né? Lá no ensino superior vocês já entendem a maioria das coisas, o bebê não. Então, às vezes o bebê diz, você fala e ele vai lá e faz. E a gente fala, nossa, como é teimoso, como é malcriado, até os 2 anos. Não é teimoso nem malcriado. Ele está fora do mundo da moral. Ele ainda não entende o que é certo e o que é errado. Então, às vezes, ele precisa experienciar determinadas coisas para ver que aquilo realmente não dá, né? Por isso, cuidado. Então, quando a gente fala em autonomia para bebês e para crianças pequenas, não é deixá-la fazer o que ela bem entende. De jeito nenhum. Eu tenho que estar sempre junto com ela. Né? Porque eu ouço muito isso. Depois, não tem que ter autonomia, então ele vai lá para o parque sozinho e fica lá. Como assim? Como que uma criança de 3 anos vai ficar no parque sozinho? Mesmo a maior, né? Ela tem que ter alguém que está acompanhando, tem que ver o que ela está fazendo lá, né? Aí depois as outras 2 partes eu falo quando for falar do adolescente. Pode passar. Podemos falar então em autonomia para os bebês? A autonomia é fundamental para desenvolver as habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Exploração do meio social propicia a confiança, a independência e a autoestima. Gente, exploração do meio social. Vocês estudaram Piaget. Qual é o estágio que a criança se encontra quando ela está no ser? Sensório motor, né? O primeiro estágio até 2 anos e um pedaço do pré-operatório. O que a criança precisa quando ela tem de 0 a 2 anos? Explorar. Por que chama sensório motor? Sensório vem dos órgãos dos sentidos e motor das ações. Então, a criança conhece o mundo por meio das ações e das percepções, pelos órgãos do sentido. Então, ela coloca na boca, ela chacoalha para ouvir o barulho. Então, por isso que os brinquedos da criança nessa faixa de idade tem que ter som, tem que ser colorido, né? Diferentes materialidades para que ela possa usar, né? Possa sentir como é que é. Hoje em dia a gente usa muito o cesto do tesouro com as crianças pequenas, né? Que o cesto do tesouro proporciona muito que a criança tenha contato com várias materialidades e que ela possa perceber o som que cada um faz. Por exemplo, pegar 2 tampas de panela é um som, pegar 2 colheres de pau é outro som. E quando a criança bate isso no chão, às vezes de forma até intencional, ela pegou uma tampa de panela, bateu no chão, ela percebeu que teve um ruído. Aí com a colher do pau ela bateu também e percebeu outro ruído. Isso tudo tem a ver com autonomia. Está desenvolvendo habilidade cognitiva, isso tem a ver com a cognição, né? Está desenvolvendo a inteligência dessa criança. Então, quanto mais eu estimular essa criança dentro e fora da sala referência, tendo contato com objetos, com materiais da natureza, né, é ótimo. Eu tenho no consultório uma caixa de areia. Eu gosto muito de trabalhar com caixa de areia. E as crianças me perguntam, e elas adoram ir para a caixa de areia, que tem todo um significado, enfim, é outra situação, né? Situação de consultório. Mas elas me perguntam, posso jogar água na areia? Pode jogar água. Eu falei, por que você quer jogar água na areia? Porque eu quero fazer um castelo. E aí ela vai lá e constrói um castelo, eu não tenho pazinha, baldinho, nada disso, que é outra, né? Ela vai lá e constrói com as mãos o castelo. Aí ela conta a história daquele castelo. Só que essa construção do castelo, a história do castelo, tem toda uma representação inconsciente para essa criança.
que é o que ela está mostrando lá na escola, ela está colocando para fora. Qual a diferença das duas situações? Ali eu estou para trabalhar com a criança as questões que ela está trazendo. Na escola eu estou observando isso, né? Então, toda a brincadeira da criança eu tenho que observar e, se possível, registrar, para que eu possa perceber o quanto ela está caminhando, tá? Propicia confiança, independência, autoestima. Quando a criança está, por exemplo, engatinhando, e a gente bloquear, não vai andar mais. Gente, eu sei que numa situação de escola, a gente está com o filho dos outros, a gente tem medo de machucar, que ela caia, se machuca, mas precisa deixar a criança ter autonomia. Então, a gente precisa conversar com os pais para dizer para eles que, às vezes, um arranhão no joelho faz muito bem. Eu sempre lembro, vocês conhecem o livro do Ziraldo? O joelho do Juvenal. Né? O Juvenal, quando criança, estava lá sempre arranhado, o joelho sempre machucado, e aí ele cresce, né? Aparece uma calça que aí tem um buraco no joelho, porque ele não vê mais, né? Ele não usa mais short, ele não vê mais o chão para cair, o joelho não tem nenhum arranhão, que coisa mais sem graça, né? Então é isso. Esse livro do Ziraldo é bem legal para trabalhar, até em HTPC, né, com os professores. Então, é bem isso, né? A criança, ela vai cair, claro que uma coisa é cair de uma altura e outra coisa é ela cair numa altura pequena, quando ela começa a andar, quando ela levanta e cai. O que a gente vê muitas vezes a criança, quando vai andar? Ela caiu no chão, o pai já vai lá e levanta, o pai e a mãe, e vai buscar. Não, deixa lá, ela se vira sozinha, né? E aquele cuidado de andar atrás da criança, né? Isso gera para ela o quê? Uma falta de confiança, eu não sou capaz de nada, né? Nos primeiros anos de vida, o desenvolvimento motor e sensorial, que eu acabei de falar, né? O período sensório-motor é o estágio, né? Período estágio, apaguem o que eu falei, estágio, do Piaget. À medida que crescem, as crianças agem de forma mais ativa e curiosa, querem agir por conta própria. Já viu uma criança de 4 anos? Eu faço. A pior idade, entre aspas, para trabalhar com criança, 4 e 5 anos. Por quê? Ela está naquela fase que Valon chama de personalismo. O próprio nome já diz, desenvolvendo a personalidade, que já começa antes, mas naquela fase. Então, para ela ser, por exemplo, a Maria, ela não pode ser igual a Paula, nem igual a Lígia, nem igual a Amanda e a Ângela. Não pode. Ela tem que ser ela, Maria. Então, se você diz A, ela vai falar, eu vou fazer assim. Se você diz alguma, eu vou fazer assim, eu quero assim. Porque ela está querendo mostrar que ela tem personalidade própria. E isso é ótimo. Às vezes eu recebo no consultório mãe falando assim, esse meu filho é terrível, ele não me obedece. O outro é muito bonzinho. Tudo que eu falo, eu acho melhor você trazer o outro para o psicólogo, que esse deve estar bom, né? Porque é isso, né? A criança tem que contestar. Aquela criança que é vaquinha de presépio, essa está com problema, gente. Pode ter certeza disso. Pode passar. A criança precisa da orientação dos adultos e de apoio. Então, aquilo que eu falei, não é para largar, tem autonomia, deixa ela lá. Não, né? O papel dos pais e professores é fornecer um ambiente seguro, onde a criança possa explorar e aprender com seus acertos e erros, mas sem sobrecarregá-la ou deixá-la exposta a riscos desnecessários, né? Então, dar limite à criança, quando a criança diz assim, por exemplo, no escorregador, eu não vou subir, eu tenho medo de cair. Eu estou aqui junto com você. Eu vou segurar sua mão no começo, né?
vou segurar sua mão, você vai subindo. Agora, na hora de escorregar, às vezes tem que segurar na mão dela para ela escorregar. Mas ela foi, já é uma tentativa, olha que legal. E você está mostrando para ela que ela é capaz, que ela consegue. Aí vamos de novo, agora sobe, eu estou aqui do seu lado, pode subir. Eu estou olhando para você, e aí ela vai escorrer. Quando você vai olhar no dia seguinte, ela está escorregando de barriga, caindo com a cara na areia, não é assim? Então, por quê? Porque ela adquiriu autonomia, porque ela teve a orientação do adulto e o apoio do adulto. Foi por isso que ela se arriscou a fazer coisas diferentes, né? Eu atendo um adolescente atualmente, 15 anos, ele não sabe andar de bicicleta. E aí ele fala assim para mim, eu perguntei, por que você não sabe andar de bicicleta? Você nunca quis? Não, porque a primeira vez que eu fui andar, eu caí. Tudo bem, ele fala para mim, mas a minha mãe guardou a bicicleta e nunca mais deixou eu andar. E agora ele quer andar de bicicleta, mas ele fala, gente, eu tenho que reaprender, eu não sei mais andar de bicicleta. Então, olha o que as mães, sem querer, querendo proteger, fazem muitas vezes com os filhos. E a gente também, né? Vamos ser bem francos, porque a gente também, na escola, querendo proteger, não deixa a criança fazer determinada coisa, tá? Pode ir. Ângela, você me avisa, porque... Autonomia não significa ausência de limites. Essa é outra coisa, viu, gente? Porque limite, hoje em dia, parece que não existe mais. Porque os pais falam, e eu ouço muito esse consultório, eu fico fora o dia inteiro, eu vou chegar em casa, ainda vou dizer não pode isso, não pode aquilo, vai tomar banho agora, vai não sei o quê. Vai dizer, mamãe, eu falo para ela, vai dizer. Ele quer que você diga, ele está pedindo esse limite. Gente, isso não sou eu que estou falando. Se vocês forem ler qualquer livro, tanto da área da pedagogia quanto da psicologia, vocês vão ver que limite é sinal de amor. Tem que colocar limite na criança. Não é essa, não quero, não vai fazer. Tem coisa que ele não vai para a escola na marra, tem dias que ele não toma vacina na marra, ele não faz determinadas coisas porque tem que fazer, então ele vai fazer e acabou. Né? A gente vai conversar com essa criança, né? Porque existe o não, aquele não que é proibitivo, não, né? E existe aquele não que você conversa com a criança. Aquele não que é mais proibitivo, a criança fala, mãe, posso tomar banho depois que acabar esse filme que eu estou assistindo? Não. Mas por quê? Porque não quero, acabou. Peraí, você nem deixou a criança falar. Por que você quer esperar acabar o filme? Porque está na melhor parte, não sei o quê, tá. Tudo bem. Então, dessa vez até dá para fazer. Então, a gente até pode entrar num acordo com a criança. Mas para isso eu tenho que escutá-la, né? Aquela famosa palavra escuta que a gente fala tanto também para criança, para pais e professores, mas que ninguém ouve a criança, né? Vamos ser bem francos também nesse sentido. Colocar limites claros e consistentes ajuda a criança a entender suas responsabilidades e as consequências de suas ações, promovendo o respeito pelos outros e pelo ambiente que os circunda. Por exemplo, eu lembro quando meus filhos tinham 2 anos, 3. Pode guardar o brinquedo agora. Eu não vou guardar. Eu estou mandando você guardar o brinquedo. Tá bom. Eu pegava e guardava o brinquedo. Tinha dias que eu não vou guardar o brinquedo. Você não vai guardar? Se eu guardar, eu vou guardar no lugar que você não vai conseguir pegar amanhã. No final. E aí o brinquedo estava lá guardado. Por quê? É aquela coisa de eu colocar o limite até onde tem que ir. Uma criança pequena, de 2 anos, ela consegue tirar o tênis da sala e pôr no quarto dela. Ela consegue tirar o prato da mesa e colocar em cima da pia. O copo, ela consegue fazer isso, né? Claro que eu não vou dar uma panela pesada, uma travessa pesada para a criança fazer isso. Dentro das possibilidades da idade daquela criança, ela consegue.
Então, como dizia o Isamitiba, quem cria o folgado somos nós. A gente fala, nossa, meu filho é folgado pra caramba. Não, você criou o folgado. Ah, esse aluno é folgado pra caramba. Não, a gente está criando um folgado dentro da escola. Porque não coloca limite. Né? Tá muito difícil isso hoje em dia. Tá? Então, a criança tem que se responsabilizar por aquilo que ela faz. Mas, gente, a partir dos 3 anos, lembra da anomia? Antes disso, ela está fora do mundo da moral. Ela pode até pegar o tênis e pôr no quarto, mas ela deve pensar assim, qual o problema de ter o tênis na sala, né? E depois ela vai entender isso, tá? A autonomia proporciona também a construção da identidade, quer dizer, ela vai se construindo enquanto sujeito. Como que eu me constituo enquanto sujeito? A partir do olhar do outro, né? Nós somos, principalmente lá no início da vida, nós somos o espelho da criança pequena. E na escola, quando ela é muito pequenininha ainda, 2, 3 anos, nós somos o modelo. Né? Ai, modelo, eu não quero que ninguém seja igual a mim. Não, a gente é modelo nas ações, ela não vai ser igual a você, porque ela está introjetando algo seu, algo dela, algo para criar a própria personalidade. A criança precisa explorar e fazer escolhas, porém o ambiente tem de ser seguro e acolhedor. Ela deve ser estimulada desde o início da vida a ajudar a fazer pequenas ações de acordo com a idade, que eu acabei de falar. Até tomar banho, gente, com 4 anos, vai tomar banho. Claro que a gente vai olhar depois, mas você vai ensinando a criança. Ó, agora você vai lavar a sua barriga. Agora o seu sovaco, vai lá. Ela vai lavando e ela vai entendendo o que é cada parte do corpo. Eu lembro que para os meus filhos eu falava assim, agora levanta a glande, que o pediatra falava, tem que levantar a glande do menino, lavar por baixo, porque senão dá infecção. Eu falava, caramba, levanta a tua glande ali. Claro, quando eles eram bebês, eu fazia. Lava com sabonete. Gente, quando eu ia olhar, a primeira coisa que eles estavam fazendo era lá, levantando a glândula, lavando o pintinho. A mesma coisa, as meninas, olha, você faz xixi todo dia, não faz? A vagina fica suja, tem que lavar, lava a vagina. Lava o ânus, você fez cocô, o ânus fica sujo. Ela vai aprendendo e depois a gente dá o tapa maior ali, né, para tirar o grosso mesmo, né? Mas ela vai percebendo que ela é capaz de fazer algumas coisas. Claro que não com criança ainda de 2 anos, né? Muito pequenininha para isso. Pode ir. Agora falar um pouquinho da autonomia dos adolescentes. Lembra que eu falei lá no slide anterior? Da anomia é o primeiro estágio, né? Criança fora do mundo da moral. Quando ela está por volta dos 7 até os 12 anos, que corresponde bem ao período operatório, pré-operatório, operatório concreto do Piaget, ela entra num estágio chamado de heteronomia. Então, vocês que trabalham com adolescente, percebam isso. O adolescente, ele ainda precisa agir de acordo com as regras. Ele age por meio da obediência. Então, olha, você vai fazer determinada coisa porque eu estou pedindo, né? Ele vai obedecer. Nem sempre ele quer fazer, mas ele vai obedecer. Você saiu, andou de ônibus com ele, imagina que seja teu filho, você está no ônibus ou no metrô, ele sentou na cadeira de idoso ou de cadeirante. Aí entrou um idoso em cadeirante. Levanta que agora tem alguém que precisa usar. Ele vai, que saco. Vou levantar que minha mãe está pedindo. Vou lá, ele sai. Quando ele chegar na fase da autonomia, ele vai fazer porque ele introjetou as regras sociais. Ele vai fazer porque ele sabe que ele tem que dar lugar para o idoso no ônibus, porque aquela cadeira é dele. Ele sabe que ele tem que dar lugar para o cadeirante, porque aquela cadeira é dele. Ou qualquer outra situação. Então, só que ele só vai fazer isso se os limites forem dados desde o começo. Os limites e a autonomia. Senão ele não vai fazer, né? Então,
a gente fala, nossa, esse adolescente, não, ele não tem a menor compostura, ele age não sei o quê. Tá, tem toda uma história aí por trás de cada adolescente. Agora, quando nós estamos com eles, no caso no CCA, olha, aqui como na sua casa, como em qualquer lugar, como na escola, tem regra. E nós temos que obedecer às regras. O mundo é feito de regra. Se eu deixar de pagar a conta de luz, é cortada. Se eu passar no farol vermelho, eu sou multada, posso causar um acidente. O mundo é feito de regras e ele tem que entender que esse mundo é feito de regras. Mas tal como a criança, o adolescente pede limite. Vou contar um outro caso de consultório para vocês. Tem tempo, Ângela? Há um tempo atrás já, eu atendi um adolescente de 19 anos. A mãe chegou desesperada porque percebeu que ele estava usando maconha. Mas ele deixou em cima da escrivaninha dele, ou seja, um pedido de socorro. Porque quem está usando maconha e quer esconder da mãe e do pai, não deixa em cima da escrivaninha, concorda? Foi inconsciente, mas ele deixou. Aí a mãe viu aquilo, ficou desesperada, foi procurar o psicólogo. Aí contou toda a situação, né? Enfim. Quando o menino vem, eu pergunto assim para ele, olha, a sua mãe está muito preocupada porque ela encontrou maconha na tua escrivaninha, desde quando você está usando, pedi para ele conversar. Ele falou assim, eu estou usando desde que ela esqueceu que tem filho. Entre aspas, frase dele. Me explica melhor, o psicólogo sempre devolve a pergunta, né? Me explica melhor o que é esquecer que tem filho. Porque quando eu tinha 14 anos, eu comecei a sair para balada. Imagina, ele falava assim, para balada com 14 anos. Eu ia, às vezes com um amigo meu, ou pai de amigo meu levava. Ela não sabia onde eu estava. Eu saía de lá, dizia que ia dormir num lugar, dormir em outro, ela não sabia onde eu estava. Isso não é amor de mãe, assim ele falava. Isso não é amor de pai, porque mãe que ama e pai que ama não deixa o filho de 14 anos sair sozinho sem saber onde ele está. Então, o que esse menino estava falando para mim? Eu quero limite, eu quero perceber que eu sou amado, eu quero com 14 anos que meu pai diga para mim, você não tem idade para ir nesta balada, você pode ir nessa, eu vou te levar e vou te buscar. É isso que ele estava falando. Então, o que ele fez? Começou a usar droga, ainda bem que estava só na maconha no começo, e larga em cima da mesa, que é assim, para o pai e a mãe verem, olha, estou aqui, olhem por mim. Né? Esse é um caso. Então, gente, tanto quanto a criança, o adolescente pede limite. Então, e o limite pode, a gente está aqui, ó. Os adolescentes também precisam de limites, ambiente seguro e de apoio. Precisam entender que se querem liberdade, têm de se responsabilizar pelos atos que cometem. Ah, você quer liberdade? Você quer fazer determinada coisa? Isso tem uma implicação. E você vai, né, claro que dependendo da coisa. Porque o que pai, mãe e professor não pode esquecer é que aquele adolescente até os 18 anos está sendo respondido por vocês. Qualquer coisa que eles façam, quem vai responder é o adulto. Então, vocês que trabalham no CCA têm que orientar os pais nesse sentido. Olha, ele precisa de você. Você vai responder pelos atos dele. Mas nós vamos explicar para eles que tem coisas que eles podem fazer. Eles podem ir no shopping, no cinema com a turma de amigos, legal, tomar um lanche dentro do shopping, legal. Mas o que acontecer lá dentro vai ser a responsabilidade dele também. E os pais vão se responsabilizar? Vão, mas ele vai ser punido pelos atos dele. Tem que ser. Né? Não é punição não é castigo físico que eu estou falando aqui. Olha, você não soube se comportar no shopping dessa vez, eu vou pensar quando que eu vou deixar você ir de novo. Né? Por enquanto, está cortado isso para você. Mas os pais têm medo de falar isso. Tem medo de frustrar, coitadinho, que vai ser dele. Vai ser dele se não colocar esse limite. Pode ir. Acho que acabou. Muito obrigada, gente. Né?
Eu ficaria aqui. Muito obrigada, professora. É importante isso, né, pessoal?